Vamos ao livro de Neemias e extrair outras lições. Já ministrei essa palavra. Neemias capítulo número 4, versículo número 2. Apenas o versículo número 2. Você que nos acompanha em casa, compartilhe essa live para que possa chegar a outras pessoas também e elas possam ter acesso, possam assistir, possam se alimentar da palavra, adorar a Deus conosco. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Somente este versículo. 5 perguntas de um inimigo derrotado. Esse é o tema. 5 perguntas de um inimigo frustrado. 5 perguntas de um inimigo derrotado. De um inimigo falido. De um inimigo arruinado. Foi o contrário. Neemias, ele então começa a realizar algo que estava parado há muitos anos. Ele começa a abraçar, ele abraça o desafio. Foi um grande desafio, porque no ano 587 a.C., o exército de Nabucodonosor, então rei da Babilônia, ele invade a capital de Judá, o reino do sul, Jerusalém. E ele então começa a matar judeus, a destruir a cidade, a capital de Judá, do reino dos judeus. Ele começa então a devastar, ele começa então a humilhar o exército de Babilônia. Isso tinha sido profetizado pelos profetas, os profetas, por Isaías e outros, o próprio Jeremias também, profeta Jeremias, o livro de Jeremias vai falar isso. Jeremias e outros profetas profetizaram acerca do cativeiro babilônico. Então ele invade, ele profana o templo, ele destrói os muros, ele começa a destruir a cidade. O templo fora reconstruído na época do escriba, do sacerdote, o homem de Deus, Esdras. O livro de Esdras vai contar a história. O livro de Esdras, que está aqui, bem pertinho do livro de Neemias, que é um livro anterior ao livro de Neemias. Antes de Neemias vem Esdras. E depois faltou a reconstrução das muralhas de Jerusalém, que foram derrubadas, queimadas. Ficou um pó calcário, muito entulho, muita sujeira. E ninguém tinha condições, ninguém conseguia restabelecer a harmonia, voltar ao que era antes, reconstruir o que ficou para trás, o que fora destruído. Então foram buscar Neemias. Hoje, o local onde ele estava, onde ele servia ao rei, o nome é extenso e estranho, mas é o nome do rei que eu vou pronunciar, Artaxerxes I Longimanus. Esse era o rei persa, ele dominava o mundo de então, era ele. Então, Neemias servia como copeiro dele. E uma comitiva, no capítulo 1, Neemias vai falar que uma comitiva dos judeus foi até lá, a viagem que durava naquela época 3 meses, eles foram até lá, os seus irmãos, judeus, conterrâneos, foram até lá para pedir ajuda de Neemias. E Neemias então se prontificou, está orando, jejuando, buscando direção de Deus. Eu estou aqui resumindo para chegar onde eu quero chegar, buscando direção do Senhor acerca da situação, se ele realmente faria essa viagem. Ele estaria orando, buscando para receber o consentimento, o aval do rei Artaxerxes I Longimanus para essa viagem. Ficaria um tempo fora daquela região. Hoje, Golfo Pérsico.
hoje Golfo Pérsico, famoso Golfo Pérsico. Muitas pessoas já ouviram falar do Golfo Pérsico, onde ele estava, onde se encontrava, não é? O palácio, onde ele servia, onde ele trabalhava, onde ele residia. Então ele conseguiu o consentimento, ele foi para ajudar os judeus, foi para liderar, foi. Deus usaria esse homem para esse empreendimento, usaria Neemias para esse desafio. Neemias seria usado grandemente pelo Senhor para esta tarefa, para esta missão. Vou me virar um pouquinho aqui para os irmãos que estão aqui, eu estou aqui direto falando, o tempo todo olhando para ali. Você que está olhando para cá, mas eu tenho que olhar para lá também, os irmãos aí, o pessoal que está em casa. Então Neemias começa, mas sabe que quando você começa a mexer em algo, é onde eu quero parar um pouquinho aqui, me deter um pouquinho. Quando você começa a mexer em algo que, sabe, aquela situação já está crônica, aquela situação ela é complexa, aquela situação ela não é fácil, realmente, como eu falei, não quero ser repetitivo, é um grande desafio, são desafios em nossa frente, em nossas vidas, e você mexer num sistema. Pronto, eu estou entrando agora em uma área falando sistemas, alguns sistemas crônicos enraizados de anos, de séculos até. Então ele entrou numa situação muito complicada, muito difícil, porque, como eu falei no início, isso já vinha se arrastando há anos. E existiam os opositores, os do contra. Além dos problemas internos, existiam os problemas externos. Aí ele tinha que enfrentar os problemas internos, que não eram fáceis, e também enfrentar os problemas externos. Então, você veja só a situação, né? Além dos problemas internos, existiam os problemas externos, os inimigos, os opositores. Tinha uma galera lá, tinha uma equipe, tinha uma turma lá, tinha o tal de Sambalate, que era o líder, o tal de Tobias, que a Bíblia vai menciona aqui no livro de Neemias. Tinha o tal de Gesem, que era árabe, fala que ele era árabe, da Arábia. Então tinha uma equipe ali, tinha uma turma, tinha os amonitas, os meunitas. Ou seja, ele enfrentou barreiras terríveis, ele enfrentou inimigos de todas as áreas, de todas as regiões, norte, sul, leste, oeste, de tudo quanto é parte, ele enfrentou. Ele enfrentou o quê? Ele teve que reanimar os judeus que estavam desanimados e não estavam acreditando que seria possível realizar aquela obra, realizar aquela reconstrução, realizar aquela tarefa. Muitos judeus desanimados, muita gente desanimada, cabisbaixo, muitas pessoas já não acreditavam mais, estavam pesarosas, com medo, estavam com medo também, existiu medo, porque os inimigos, eles falavam em matar, nós vamos matar, quem ousasse levantar para tentar meter a mão aí nessa situação aí, nós vamos matar. Então eles estavam com medo, estavam desanimados, não estavam acreditando, estavam com medo, e estavam confinados ali naquela situação, trancados, muito preocupados. O que eles fariam diante de tudo aquilo? Então alguém veio de fora, poderia ter sido levantado alguém de dentro, dali, deles, entre eles, mas não houve, veio alguém de fora. É assim, às vezes acontece dessa forma, vem alguém de fora. E aí, Neemias começa. Vou encurtar um pouquinho para a gente adiantar. A história é linda, é bonita, né? Ele fez inspeção quando ele chegou em Jerusalém. Ele ficou quieto, ele não contou segredo. Tem uma hora que segredo é segredo. Depois você revela o plano, primeiro em segredo, seu particular, ou com alguém que você confia, pessoas, né? E assim sucessivamente as coisas vão acontecendo, você vai desenrolando, você vai falando, mas primeiro ele guardou o segredo, ele fez a inspeção, ficou quieto, anotou tudo que ele faria em oração, não falou nada para ninguém, o plano, só falou depois, só contou depois, é tudo na hora certa, tem que saber a hora certa de contar, de falar, de revelar o plano, de colocar em execução.
Então ele coloca o plano em execução, capítulo 3, organiza a turma, os judeus, não é? Cada um no seu posto de trabalho, cada um com suas responsabilidades, suas tarefas. Ele então começa a delegar, começa então a liderar, e as coisas vão funcionando, as coisas vão se encaixando, e é assim mesmo, né? Deus abençoa, porque Deus abençoa aquele que é esforçado, Deus abençoa aquele que está com o coração naquilo que quer fazer diante do Senhor, o coração nos propósitos, nos desejos, os seus anseios, e Deus vai abençoando. Ele então começa a colocar as coisas no seu devido lugar, mas aí os inimigos se levantam, como sempre, em todo o trajeto, em todo o período, daquela reconstrução. Os inimigos se levantaram para intimidá-lo, para calar a boca dele, para tentar parar com tudo aquilo que ele havia começado. É sempre assim. Sempre vem alguma coisa, sempre vem uma palavra contrária. Se não é de dentro, é de fora. Vem para desanimar, vem com força, vem com fúria, para tentar impedir que você continue com aquele objetivo, com aquele propósito que você havia iniciado. Então os inimigos começaram, né? Começaram a falar, começaram a pressionar, quer dizer, muita pressão em cima. A gente sabe que a vida, as coisas das nossas vidas não são fáceis. A gente conquista com muito sacrifício, com muita labuta, com muito suor, as coisas que nós conquistamos. E aí os inimigos, com aquela pressão toda, liderado por Sambalate, aquela turma, esses nomes que eu citei, a galera, a turma, era grande, a multidão dos inimigos, para tentar parar. Vocês não vão conseguir, quem são vocês? Por isso eu aqui no versículo 2, eu vejo aqui essas 5 perguntas de um inimigo frustrado, derrotado, como quem não queria perder, mas já estava perdendo. Já estava perdendo há muito tempo, né? Porque o homem de Deus, o Neemias, começou a fazer as coisas com garra, com oração e determinação, e Deus abençoou, porque Deus queria abençoar mesmo, e Deus abençoa. Então, no versículo 1 vai dizer: sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Olha aí. E o que ele fez? Falou na presença de seus irmãos dele, né? E do exército, e começou a falar, e começou a gritar para todo mundo ouvir. Primeira pergunta: que fazem esses fracos judeus? Olha a primeira pergunta de um inimigo já derrotado. O que fazem esses fracos judeus? Eles nunca colocaram a mão para fazer alguma coisa aqui, e agora estão fazendo. Eles não têm condições para isso, eles são fracos, eles não têm poder para isso, eles não têm know-how para isso, eles não têm inteligência para isso, eles não têm condições físicas para isso, eles não têm condições intelectuais para isso, eles não têm condições emocionais para isso, eles não têm condições espirituais para isso. Que fazem esses fracos judeus? Eles estão pensando que vão começar a fazer e vão terminar. Eles podem até ter começado, mas não vão ir até o final, porque são fracos. Então vem essa palavra, sabe, essa frase do inferno, para te intimidar, para te colocar para baixo, para dizer que você não tem condições para alguma coisa, para descaracterizar aquilo que já começou a ser construído, já começou a ser realizado, foi dado início, pontapé inicial, para você desistir, porque vem essa palavra para desestimular. Que faz esses fracos? Você é fraco, quem é você? Você é um zero à esquerda, você não é ninguém. Quem é você para fazer, para tentar fazer alguma coisa? Quem é você? Não vai conseguir, porque você é um fraco, você é uma fraca, você não vai conseguir fazer nada. Então sempre vem uma palavra como esta, que veio, né, para tentar desestimular, tentar fazer com que eles não acreditassem, os judeus não acreditassem naquela tarefa, naquela missão tão importante.
É sempre assim. Mas Deus está conosco, Deus está contigo, e Ele garante a vitória. Você não deve parar, você vai continuar, você vai levantar a sua cabeça e continuar acreditando que o Senhor Deus está contigo, e Ele te abençoa, e Ele te dá a vitória, e Ele te leva onde Ele quer te levar. A segunda pergunta de um inimigo frustrado: permite-se-lhes isso? Ou seja, nós é que temos que dar permissão, e nós não queremos dar permissão. Nós não queremos liberar a permissão. Nós não queremos dar permissão para eles fazerem. Nós vamos permitir, ou seja, permite-se-lhes isso? Olha o que eles estão fazendo, olha como eles estão trabalhando, olha como eles estão unidos, olha como eles estão enganjados, olha como eles estão bem envolvidos, olha como eles estão bem, um entrosamento entre eles, olha como eles estão se comunicando, eles estão se falando, eles estão dispostos, olha como que eles estão fazendo a tarefa deles, olha como eles estão trabalhando nesta obra, olha só que entusiasmo. Permite-se-lhes isso, que eles continuem entusiasmados, permite-se-lhes isso, que eles continuem encorajados, permite-se-lhes isso, que eles continuem dessa forma, permite-se-lhes isso, que eles continuem adorando o Deus deles, trabalhando, adorando, louvando, orando, fazendo orações ao Deus deles, permite-se-lhes isso, que eles cumpram e concluam essa tarefa, esta missão, esse empreendimento. Permite-se-lhes isso, que eles continuem avançando. Permite-se-lhes isso, que eles continuem com essa garra toda, com essa disposição toda. Permite-se-lhes isso, que eles continuem assim, do jeito que eles estão trabalhando, estão suando, estão cansados, mas estão sorridentes, mas estão alegres, estão dispostos. Olha só como estão os rostos deles, olha como eles estão, olha só, eles se falam e eles estão ali cansados. A gente vê que tem fadiga, tem cansaço, tem suor, eles estão ali carregando as pedras e o pó, o entulho, estão lá trabalhando com, vamos colocar os carrinhos de mão de hoje, carrinho de mão, estão lá com enxada, com pás, com esses instrumentos de trabalho, de obra, de civil, construção civil, estão lá trabalhando. Mas olha só como eles estão. A gente vai permitir isso? Permite-se-lhes isso, que eles continuem assim? A gente tem que fazer alguma coisa para atrapalhar, a gente tem que fazer alguma coisa para impedir, a gente tem que fazer alguma coisa para eles não continuarem assim do jeito que eles estão. Permite-se-lhes isso. Quer dizer, o inimigo, na sua reunião, o inimigo de nossas vidas, o inimigo de nossas almas, nas suas reuniões, falando a respeito de você, da sua família, a respeito de nós, a respeito da igreja, a respeito da igreja local. Permite-se-lhes isso, esse retorno aqui em São Gonçalo dos cultos, que ela se levante, que ele venha, que ele esteja animado e venha para o culto, e venha orar, venha buscar o Deus deles. Permite-se-lhes isso, esse retorno, essa vontade de estar na presença de Deus, esse desejo de buscar ao Senhor, de se dedicar ao Senhor. Agora ele está falando em se dedicar, agora está falando em se dedicar, agora está falando em buscar, ele agora está falando em adorar, ela está falando em orar, ele está falando em se envolver, ela está falando em se envolver, ela está falando nisso e naquilo, está falando de que perdeu muito tempo e que não pode perder mais tempo. Permite-se-lhes isso. A gente vai permitir que eles fiquem com esses pensamentos de fé deles, esses pensamentos positivos? Não vamos permitir. Olha só o que eles estavam falando na reunião deles, o que eles estavam cogitando. Olha só a pressão, olha a situação. Permite-se-lhes. Olha que pergunta. Terceira pergunta: sacrificarão? Sabe o que significa, em outras palavras? Sacrificarão significa o que eu vou dizer aqui. Quando eles perguntam assim: sacrificarão? Ou seja, eles estão pensando que orando,
as coisas vão melhorar? Essa pergunta, sacrificarão, significa isso. Eles estão pensando que a oração deles vai funcionar? Sacrificarão? Ou seja, eles estão trabalhando, estão orando, estão lá, estão louvando, mas estão orando. A oração. Estão orando, estão pensando o quê? Que o Deus deles vai fazer alguma coisa e vai nos impedir. O Deus deles vai nos impedir. Sacrificarão, ou seja, a oração que eles estão fazendo vai funcionar? A gente sabe que funciona. Funcionou para eles, funciona para nós. Aleluia! Nós estamos na presença de Deus e a oração, sim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sim, a oração resolve. Ela está orando direto. Só fala em oração, fala em buscar, só fala em se dedicar à oração. Sacrificarão de forma sarcástica. Essas perguntas irônicas, carregadas de ironia, de sarcasmo, mas de um inimigo derrotado, de um inimigo que pensou que ia conseguir parar Neemias e os judeus. Eles pensaram que ia parar Neemias e os judeus, mas eles não iam, e fizeram de tudo, hein? A história toda do livro de Neemias fala aqui, né? A boa parte do livro, aqueles capítulos fala a respeito disso, que eles tentaram de tudo para tentar impedir que aquela missão fosse adiante. E o inimigo tenta de tudo para tentar te parar, tentar te atrapalhar, nos atrapalhar. É a tarefa dele, né? A gente sabe, né? Do inimigo, a gente sabe, todos sabem que ele faz de tudo para atrapalhar, para tentar trazer discórdia dentro do seu lar, confusão, porque também eles tentaram tentaram confusão. Eles tentaram aqui nesse episódio. E quantas vezes o inimigo tenta trazer confusão, tenta dentro dos nossos lares, no meio da nossa família, no seio da nossa família, nossa parentela, entre amigos. O inimigo tenta se levantar a poeira da confusão. E quantas vezes isso foi, né? Eles tentaram fazer, mas não conseguiram. Por quê? Neemias, com os judeus, estava o tempo todo redobrando a vigilância. Vamos estar atentos aí aos inimigos. Estavam armados, fazendo a obra e armados. Nossas armas são espirituais, aleluia. Nós não devemos estar desarmados espiritualmente. Não podemos estar. Corajoso, porque tem coisas que você tem que ter coragem também. Além de uma outra série de situações, né? Você também tem que ser corajoso, porque senão não faz. Você tem que acreditar, ter fé, acreditar em você, no seu potencial, sobretudo em Deus, mas você tem que acreditar também, porque senão não sai do lugar, nada sai, nada acontece, nada é realizado. Você não consegue fazer nada porque você não acredita em você, você não acredita no Senhor Deus, então nada vai acontecer. Então ele tinha isso nele. O Neemias, ele era um corajoso, audacioso, né? Ele tinha que arriscar. Tem coisas que a gente tem que arriscar. Como é que a gente vai saber se a gente não vai conseguir ou não? E ele se arriscou a própria vida. Quantas vezes? Muitas. Com esses homens aqui. Mas vinha para matar mesmo, vinha para matar, para destruir mesmo. Vinham para aniquilar, para acabar com a vida dele, principalmente. Que matando Neemias, e a obra ia parar, porque não tinha alguém à altura para substituí-lo. Então não tinha, ele estava preparando, evidentemente, todo líder tem que preparar alguém e tal, a gente sabe disso, mas não deu tempo, não daria, eles sabiam disso, eles estavam ali o tempo todo
perturbando. Tem gente que não quer ver o sucesso do outro, detesta, quer ver a miséria, quer ver a destruição, quer ver. Você vê que nas redes sociais, Facebook e tal, redes sociais, o maior número de compartilhamento é quando tem alguma desgraça, alguma coisa ruim, morte. Aí compartilham alguma coisa aí que me vem mesmo para recebi isso, Deus me abençoou assim, a vitória, eu consegui X, eu consegui Y, consegui. Tem gente, claro, muita gente vai curtir, mas não é a mesma coisa. Agora, bota alguma coisa ali de alguma tragédia, alguma coisa ruim, que, né? Tem muita gente que você nunca nem soube que você tinha no Facebook, que era seu amigo do Facebook. Eu não sabia o que é essa gente toda aí que está curtindo e falando, comentando. Vem da onde esse povo aí? Vem. Por quê? É exatamente isso. Não, Neemias tinha garra, Neemias tinha fé, tinha disposição. Quarta pergunta: acabá-lo-ão num só dia? Acabá-lo-ão num só dia? O que eles estão pensando? Que do jeito que eles estão, com essa vontade toda, que esse ânimo todo, eles vão acabar num só dia? Não vão acabar, não. Porque a obra estava indo muito bem, acelerada, estava indo muito bem, bem adiantada, e adiantou muito, adiantou bem, estava indo muito bem. Sabe aquela coisa de, eles estavam pensando, chegou um camarada, sangue novo, né? Veio de longe, Neemias, e aí? Esse camarada aí não consegue nada não, é mais um, e vai se unir a eles. Sabe aquela história? E ele começou, mas ele vai parar logo, você vai ver só. Ela começou, mas esse é fogo de palha. Vai começar, já vai parar. Já vai deixar, já vai largar, vai deixar. Não vai continuar. E eles pensaram que Neemias seria esse homem. Também assim. E daqui a pouco ele se enjoa. Ele mesmo, daqui a pouco entre ele vai se desentender com os judeus, com os irmãos dele. E aí vai embora, vai partir de volta, assim como ele veio de lá, né? Mal chegou, já está indo embora. E quantas vezes? E ele não vai conseguir nada. Acabar um no só dia, com essa coisa toda. Vem cheio de, parece até refrigerante, Coca-Cola, só tem pressão, sabe? Vem com toda a pressão. Parece que é abraçar o mundo com as mãos. Tem gente assim também, não é? Saber administrar as coisas. Mas aí estavam pensando que Neemias seria esse tipo de homem. E ele está liderando, ele que está fazendo com os judeus, olha só. Estão pensando que vão terminar isso rápido. É muita coisa, gente. É muito entulho. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa, não é pouca coisa. Tem muita coisa aqui. Tem muito trabalho, tem muito serviço. Eita, a faxina, o trabalho aqui é grande. E eles vão correr, não vão aguentar não. O próprio Neemias, ele mesmo vai embora. Ele vai embora, ele não vai aguentar não. Está muito bem lá, bem empregado. Copeiro do rei, Artaxerxes, primeiro longimano. O que esse camarada veio fazer aqui? Mas Deus sempre levanta alguém para ajudar. Ombro a ombro. Aleluia. Deus está conosco, nos abençoando. Quinta pergunta de inimigo frustrado, derrotado: vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Tem só pó, tem muito pó. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer milagre? O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus nos ajuda sim. Porque, aleluia, sabe das nossas boas intenções, das suas intenções. A situação é dificílima, é muito complicada, mas é o tal negócio. Se a gente colocar dificuldades em tudo, antes de começar, não posso porque eu não tenho condição, não é para mim, não vai dar, não tem como, já somos derrotados já no início, já somos derrotados logo de cara, porque nós mesmos colocamos barreiras naquela situação. Então Deus quer que você acredite, Deus quer que você continue tendo fé.
Deus quer que você continue, aleluia. Oh, glória! Você crê, levante as suas mãos, feche os seus olhos e receba mais força de Deus, receba mais graça de Deus, seja capacitado cada vez mais pelo Senhor. É Deus quem te capacita, é Deus quem te usa, é Deus quem abre portas onde não há portas. É o Senhor que opera, é Ele quem faz, é Ele. E nós somos sustentados por Ele, somos abençoados por Ele, somos agraciados por Ele, somos ajudados por Ele. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, das aflições, da dor, da amargura. É Ele o Senhor, é Ele o sustentador, é Ele. Oh, receba mais de Deus, vai recebendo mais do Senhor, seja abençoado por Ele, é Ele quem garante a vitória. Continue acreditando, continue usando a sua fé nele, continue, receba da parte de Deus. Deus derrama sobre a sua vida a unção do alto da cabeça, a planta dos seus pés. Receba a unção do Senhor. Levante as suas mãos aí, em nome do Senhor, e continue adorando, continue bendizendo o nome do Senhor, continue acreditando, continue tendo fé no Senhor. Seja reanimado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor. Receba da parte de Deus o que Ele está te entregando nesta hora, nesta noite. Receba, vai dando glórias a Ele, vai bendizendo a Ele. Sinta isso no seu coração, confirmado no seu coração. Sinta isso, que Ele te diz: eu te ajudo, conte comigo. Aleluia. Oh, Deus dizendo: pode contar comigo. Ele está falando para você: pode contar comigo. Nós podemos contar com o nosso Deus, nós podemos contar com o nosso Senhor, nós podemos contar com esse Deus maravilhoso, que cuida de ti e dos seus, que se preocupa com você. Você pode contar com Ele, com a ajuda dEle, com a bênção dEle. Oh, aleluia. Neemias saiu vitorioso com o povo judeu. Deus deu vitória, Ele também te concede vitória. Ele também te ajuda nesses momentos difíceis e críticos. Oh, Ele ajuda a sua família, Ele te ajuda. Continue tendo fé, continue acreditando, continue em nome do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração agora. Os nossos irmãos estão aqui na DSESG, e você em casa. Nós vamos orar em nome do Senhor. Você vai fazer uma oração lá no seu íntimo, aquilo que está lá no seu íntimo, mas coloca para fora. Você não precisa falar para ninguém ouvir, para alguém ouvir. Você lá, fique à vontade, enfim, do jeito que você quiser. Mas você vai conversar com o seu Deus na sua mente, orando. Você que tem liberdade em casa pode fazer isso, se tem como. Você vai orar em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa, se quiser se ajoelhar, você vai se ajoelhar. Você que está deitado, sentado, em pé, não importa, você vai orar. Nós aqui vamos orar, aleluia. Vamos orar. E o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. O Senhor vai continuar se revelando a você, ou te dando discernimento. Ele vai continuar, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Você vai sentir a presença do Espírito Santo, o conforto, o bálsamo do Espírito Santo. Você vai sentir na sua vida, você vai sentir a presença do Espírito Santo, que está aqui. Nós sentimos que está aí onde você está. Presença doce, presença agradável do Espírito Santo. Ele vai te renovar com autoridade, Ele vai te renovar com poder, Ele vai te renovar agora. Ele começa a destruir na tua vida todo mal, todas as palavras negativas, toda maldição, porque contra a sua vida não vale encantamento, não vale maldição, nada vai te atingir. O Senhor vai continuar te livrando, o Senhor vai continuar te guardando,
O Senhor vai continuar abençoando a sua casa, abençoando os seus negócios, abençoando a sua vida. O Senhor vai continuar te fortalecendo. O Senhor vai continuar te sustentando. O Senhor vai continuar te renovando. O Senhor vai continuar te alegrando. O Senhor vai continuar com as suas mãos estendidas sobre a sua vida. Vai dando glórias, vai exaltando ao Senhor. Nós estamos aqui, estamos sentindo a presença do Espírito Santo. Vai orando aí do seu jeito, vai falando com Deus. Isso, vai orando, vai falando. Nós já vamos orar, mas já começa a orar, já começa a falar com Deus, já começa a falar com Deus. Oh, aleluia! Glórias, glórias e honras ao Senhor, Deus de poder. Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Oh Deus, Pai, seja engrandecido o teu nome para sempre, seja louvado eternamente o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos na beleza de tua santidade. Seja entronizado em nossas vidas, Senhor. Continue operando, continue nos sustentando, continue, Senhor, guardando os teus filhos, tuas filhas que estão aqui, nós que estamos aqui, essa família que ora conosco, que te busca nessa noite de domingo. Ó Deus de poder, continue operando sobrenatural, destruindo toda sorte de barreira, porque cremos em ti e contra nós não vale encantamento. Senhor, nenhuma palavra negativa surtirá efeito em nossas vidas, nada, Senhor, porque nós somos teus servos. Nós, Senhor, te servimos de todo o nosso coração. Sim, com nossas limitações e fraquezas, reconhecemos, mas nós somos